Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do livro dos Médiuns, a partir do capítulo 6, item 100, questão 19. Vamos lá? 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em um estado de êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular, vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Então, nós estamos falando, né, sobre manifestações visuais. E aí, em condições normais, você consegue ver o espírito? Não, tem alguns detalhes aí, né? Nós sabemos que as pessoas estão em coma, que estão em estado terminal, elas começam a relatar: ah, o seu avô veio me visitar, ah, fulano está aqui. Por que isso? Porque ela está mais com o pezinho do lado do mundo dos espíritos do que do mundo material. Então não é alucinação. São as equipes de desligamento que estão chegando para ajudar no momento do desligamento do espírito do corpo, fenômeno da morte. Que é só isso, desliga o espírito e ele é conduzido. Então, ele tem que estar numa situação de concentração. Mesmo o médium vidente, que ele tem esse aparelho, né, essa capacidade de ver espíritos, com raríssimas exceções, né, como o Chico Xavier, que via assim constantemente, é preciso que haja um momento de concentração para que ele possa exercer o que se chama a terceira vista, né? Porque ele não vê os espíritos com os olhos físicos, ele os vê com os olhos espirituais. Vamos lá? Item 20. Aqueles que veem os espíritos os veem pelos olhos? Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. Acabei de falar sobre isso, né? O médium vidente não vê com os olhos físicos, ele vê com os olhos do espírito. E podem vê-los com os olhos fechados, em reunião mediúnica. Quando temos médiuns videntes, é normal que a reunião é feita em penumbra, né? Numa luz muito suave, e ele tem a visão plena do que está acontecendo, apesar da pouca luz. E muitas vezes de estar com os olhos fechados. Então, se vê com os olhos do espírito. Por isso que precisa ter um estado de concentração, porque é um desdobramento, para que você utilize, né, se desprenda da matéria, que são os olhos físicos, e possa ver com os olhos espirituais. 21. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Bom, aqui ele está dizendo, como é que o espírito faz para ficar visível? Ele não responde. Ele só fala que é uma propriedade do perispírito. E conforme o grau evolutivo do espírito, ele consegue fazer isso, modificar a sua vibração para se tornar visível. 22. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não o pode senão com a ajuda do perispírito? O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não o pode senão com a ajuda do perispírito? Quer dizer, ele só vai poder se tornar visível através do perispírito. Vamos ver a resposta. No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob este envoltório que eles aparecem, às vezes, com uma forma humana, ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Então, o médium vidente não vê o espírito, ele vê o perispírito. Porque nós ainda não temos um sentido que nos possa revelar o formato, a percepção de um espírito evoluído a ponto de não ter mais perispírito. Né? No livro nos livros dos espíritos, a questão: pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhes para isso um sentido. E a mesma coisa.
Como fomos criados à imagem e semelhança do Pai, o Espírito, a essência, ainda não temos sentidos para poder vê-los. Nós vemos o perispírito, que aí vai tomar a forma de acordo com a vontade do Espírito e também do seu grau evolutivo. 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o Espírito se torna visível? Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para vós, e que o torna perceptível. Então, para que nós possamos ver alguma coisa, é preciso que ela reflita a luz. O perispírito é formado do fluido cósmico universal. Então, pela ação da vontade do espírito, de acordo com o seu grau evolutivo, ele faz com que a luz reflita no seu perispírito. E aí podemos vê-los. A aparição de Fátima, por exemplo, as 3 crianças que estavam ali, elas viram Nossa Senhora. Por quê? Ela se fez visível. Não significa que ela estava materializada, mas ela estava visível. Uma transformação do fluido, que é o perispírito dela, fez com que a luz se refletisse nela, e a partir daí é possível se enxergar. No escuro não vemos, só com os olhos do espírito, né? Mas para que nós vejamos um espírito na vigília, quer dizer, com os nossos olhos materiais, é preciso que ele se transforme, que ele reflita a luz. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? Inapreensíveis, como num sonho, em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença. O mesmo, em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Então, mais uma vez, o grau evolutivo do espírito, o seu conhecimento para manipular o fluido cósmico universal que está ao seu redor. Então, ele atua sobre o próprio perispírito e pode até torná-lo tangível. É bem diferente do fenômeno da materialização. O fenômeno da materialização é específico. Então, uma reunião mediúnica, onde um médium fornece o ectoplasma. Quem já viu ou leu sobre isso sabe que o ectoplasma é um líquido leitoso, meio branco, que sai dos orifícios, então da boca, do nariz, dos ouvidos, até dos olhos do médium. E o espírito que está próximo se impregna desse ectoplasma para se tornar tangível. Não é isso que ele está se referindo. Ele está se referindo à possibilidade do espírito, com o conhecimento que ele tem, de manipular seu perispírito para ele se tornar um pouco mais denso. Como o perispírito é formado do fluido cósmico universal, ele pode aurir no ambiente, até usando fluidos das pessoas que estão presentes, para que isso aconteça. Mas é diferente do fenômeno da materialização. 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Por que no sono, sim? Porque no sono o espírito se desprende. Ele vai para a espiritualidade. É o desdobramento. Então, estando na espiritualidade, perispírito nosso encarnados, ligados por um fio dourado, prateado, quem se lembra das descrições trazidas no livro Nosso Lar, que André Luiz chega numa assembleia onde está tendo uma palestra, e ele vê inúmeros fios, né, prateados saindo. Esses fios prateados é a ligação daquele perispírito com o corpo que está dormindo. Esse é o estado de desdobramento. Então, no sono, nós conseguimos ver, porque estamos também desdobrados, é perispírito com perispírito. Na vigília, é o que eu falei, para que nós enxerguemos com os nossos olhos físicos,
É preciso que o que nós estamos olhando reflita a luz. Se não refletir a luz, nós não conseguimos detectar essa presença. Por isso que é muito raro, né, que as pessoas vejam com os olhos físicos um espírito, a não ser nos casos de materialização. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa faculdade depende do organismo. Prende-se à facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Então, para que nós consigamos conviver com o plano espiritual, é preciso que nós nos desmaterializemos. Nessa encarnação material que nós estamos, um corpo rígido que nos impede, até limita nossos sentidos, não é possível. Só quando nós evoluirmos. Com relação à mediunidade de evidência, ele fala que é possível treinar, que é possível desenvolver. Tudo bem, é possível, desde que a pessoa já tenha reencarnado com essa ferramenta. Então, a mediunidade não é algo que a gente adquire. Olha, eu quero ser médium psicógrafo. Poxa, eu gostaria muito de escrever livros. Então, eu quero ser um médium psicógrafo. Se eu não planejei isso antes de reencarnar, o meu corpo não está apto a realizar essa tarefa. Então, eu não vou ser um médium psicógrafo, mesmo que eu queira. Eu posso me dedicar, me concentrar, oferecer uma disciplina enorme, mas se eu não tenho a ferramenta, não vou conseguir. O mesmo ocorre com a vidência. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário, para fazê-lo, estar dotado de uma faculdade especial. Então, eu quero ver o meu pai, que desencarnou já há 30 anos. Nossa, faz tempo, hein? 31 anos já. Muito bem. Eu gostaria muito de vê-lo, mas eu não sou médium vidente, então já tenho uma limitação. Eu posso me desdobrar pelo sono e ir ao encontro dele. Isso sim, se ele estiver em condições de me receber. E se eu estiver em condições de ir até ele. Porque às vezes o padrão vibratório é diferente. Se ele está num grau evolutivo um pouco maior, uma vibração acima da minha, eu não consigo chegar até ele. Apesar dos meus pensamentos serem sentidos por ele. Né? Então, isso tem muitas variantes aí. 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Não podem se manifestar sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Muito bem, até estiquei um pouquinho hoje. O assunto está interessante, eu fui me empolgando. O espírito vai estar na aparência que ele tinha na última encarnação, normalmente. Ele pode plasmar um cachimbo, uma bengala, um chapéu, que era do seu hábito. E ele pode também, conforme o grau evolutivo, modificar sua aparência. Então já teve outras reencarnações,
mas prefere se apresentar numa que para ele foi importante. A nossa mentora Mãe Maria, da Associação Espírita André Luiz, ela, numa manifestação mediúnica, nos disse que ela gosta de se apresentar na forma de escrava que ela foi. Mas ela teve outras encarnações depois dessa em que ela não era escrava. Mas ela tem, assim, uma gratidão pela experiência vivida como escrava, porque nos diz ela que foi o momento da sua existência em que ela mais evoluiu. Provas, resignação, reconhecimento do amor do Pai. Muito bem, já passamos bastante, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos no mesmo item, né? O item 100, questão 29. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. À medida em que nossa visão se amplia, percebemos a naturalidade do mundo espiritual, que é composto por pessoas, por energias, como é o mundo material ao qual fazemos parte hoje. Que esses conhecimentos nos libertem do medo e nos deem a segurança necessária para que, diante do fenômeno, tenhamos o equilíbrio para usufruir da oportunidade e aprender um pouco mais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.